Olá, meu nome é Adolfo Melito, este é o programa Economia Criativa, Descomplicando a Economia com Criatividade, do Visão de Mercado, Visão MTV, do Rogério Cabral, há 15 anos na região de Marília, hoje com alcance para todo o Brasil através das redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Este programa tem trazido sempre informações úteis e importantes e entrevistados também bastante importantes para tratar sobre empreendedorismo, criatividade, inovação e, naturalmente, muitas vezes a área de tecnologia. E, pela primeira vez, nós estamos trazendo aqui um tema que é bastante vibrante, né, nesse mercado, que sempre depende de quais são as nossas alternativas de energia. Então, eu tenho o prazer de receber aqui para esse bate-papo de hoje o Bernardo Marangon, que é um especialista na área, né, com formação em engenharia elétrica, tanto a nível de graduação como também de mestrado, e que nos conhecemos já há algum tempo. Ele faz parte do conselho da My First IPO, que é a nossa plataforma de crowdfunding, e ele traz aqui uma experiência fantástica, porque ele trabalhou sempre com novos negócios ligados à energia. Então, Bernardo, seja muito bem-vindo. E eu queria começar pedindo a você para dar para nós aqui um panorama do que, como é que você vê a matriz energética brasileira, considerando que nós temos aí essa diferencial em relação ao resto do mundo, já que nós temos uma grande quantidade de fontes de energia limpa. Então, seja bem-vindo e fique à vontade aqui com os nossos internautas. Tá ótimo. Bom, Milito, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar participando e já começando, né, com a nossa matriz energética brasileira, né? Quando a gente fala energética, a gente acaba compondo não só a matriz elétrica, mas também de todos os combustíveis, né? E naturalmente, como o mundo todo, né, muito dependente dos combustíveis fósseis, então aqui no Brasil também a gente tem, né, uma participação muito grande desses combustíveis. Mas quando a gente vai na matriz elétrica, né, de eletricidade, a gente realmente no Brasil tem uma matriz diferenciada que sempre foi bastante renovável, né, em função principalmente do predomínio das usinas hídricas, né, no nosso sistema, e que hoje acabam sendo um pouco do nosso ponto fraco também, e hoje a gente inclusive vive uma crise hídrica, né, e um risco de um eventual problema mais para frente. Então, acho que em relação aos outros países, o nosso diferencial é justamente esse, né, uma matriz elétrica renovável com predominância hídrica, mas que tem um grande potencial para as novas fontes renováveis, né, que são as eólicas e a energia solar. Então, eu diria que o Brasil, em relação ao mundo, tem essa vantagem, mas que também agora vive um momento que eu diria de transição, né, dado que a gente tem essa dependência da hídrica, quando falta, né, a gente precisa ligar as usinas térmicas para atender a necessidade energética do país, né? Então, nesse momento, inclusive, infelizmente, todas as nossas térmicas, inclusive as mais poluentes, estão funcionando para que a gente tenha segurança, né, e que passe por esse momento mais crítico de menores vazões hídricas e atender a carga. Tá? Então, acho que, em resumo, do ponto de vista energético, todas as fontes, né, de energia, a gente tem uma característica parecida com os outros países, mas do ponto de vista elétrico, a gente sempre foi muito renovável em função das usinas hídricas e hoje temos um potencial muito grande de crescimento das renováveis, dado o potencial, né, do Brasil, que é único, né, de ventos e também de insolação. A sua introdução nesse mercado foi muito interessante, porque você tem uma formação nesta área, mas, pelo que entendi, sempre você trabalhou em empresas nesse setor. Então, numa empresa inicialmente de consultoria, depois você entrou numa grande empresa, distribuidora EDP, que foi por muito tempo uma empresa de capital brasileiro, depois naturalmente português, depois em seguida com o capital de empresas chinesas, né? Aliás, a China está dominando um pouquinho o mercado de energia no mundo, né? E está chegando forte aqui no Brasil. Na sequência, você teve também uma empresa chamada Leros, também uma empresa estrangeira, italiana aqui em São Paulo. Mas, assim, eu entendo que você sempre trabalhou com energias alternativas, assim, energias limpas, novos projetos. E você decidiu, há cerca de 3 anos,
criar a sua própria empresa de energia. Conta um pouquinho para nós, um pouquinho dessa trajetória e fala um pouco da Exata Energia. Tá ótimo, não, perfeito. Minha carreira foi toda no setor elétrico, né? Então, com essa base de energia. E logo que eu comecei a trabalhar, foi em usinas hídricas, né? Em desenvolvimento, a princípio de projetos. Depois da EDP, eu entrei na área de operação e manutenção de usinas hídricas. Depois, fui para a área de novos negócios, participei de alguns deals também hídricos. Eólicos, a EDP tinha já na época um portfólio eólico através da EDP Renováveis, e a solar ainda não era uma realidade no início da minha carreira, né? Eu estava ali engatinhando ainda, mas enfim, sempre acho que em função, né, da característica do Brasil, eu já entrei trabalhando com renováveis. Estive também na EDP, participei de uma transição de uma usina térmica a carvão, né, que é PCM, mas enfim, majoritariamente a EDP tinha fontes renováveis. Quando eu fui para a Leros, que na realidade foi uma empresa que tem capital do Brasil também, eles estavam desenvolvendo projetos solares, tá? Então, foi quando eu comecei a ver a energia solar, a princípio do ponto de vista de geração centralizada, mas ali estava dando início à questão da geração distribuída, que é um tema bem frequente e comum, né, que atinge um público maior. E lá eu comecei a desenvolver projetos de geração distribuída. Foi assim que eu conheci os meus sócios da Exata, né? Então, lá eu desenvolvi e construí 4,5 megas de energia solar no âmbito da geração distribuída. Conheci os meus sócios, eles me chamaram para liderar essa empresa que é a Exata, né? Que está dentro do grupo Prime Energy. Então, falando rapidamente da Prime, né? Ela começou como gestora de grandes consumidores, gestão de mercado livre, abriu uma comercializadora em 2014, essa comercializadora hoje é uma das 10 maiores do Brasil, e eles me chamaram em 2018 para começar a Exata, que é uma empresa com uma estrutura muito parecida com a da Prime, uma empresa de consultoria e uma comercializadora, só que com foco nos geradores de energia, que sempre foi o principal na minha carreira, né? Então, um pouquinho para além da Prime, a gente também ajuda na análise de investimento, estruturação de negócios. Então, na consultoria, além da gestão, né, de energia, a gente também faz essa parte mais de business e assessoria financeira. E a Exata também tem um braço de investimento que engloba também todo o capital do grupo. E a gente está se estruturando aí esse ano para começar os nossos investimentos em geração. E a Exata, assim, por mais pouco tempo, a gente participou de projetos muito interessantes, né? Logo no início, a gente assessorou a Energisa na aquisição de uma empresa de GD, que chama o Sol. A gente trabalhou com a Eneva, trabalhamos com a Tiaia. Hoje, o tema de autoprodução é muito importante. Muitos consumidores querem investir e gerar a sua própria energia. E renovável, né? Tem muita gente buscando a descarbonização, esses temas, né, de ESG, né, o S, sustentável, né, um tema que está muito recorrente, e a autoprodução também traz ganhos, né, interessantes para o consumidor. E um case interessante que a gente assessorou foi assessorando a Gerdau num deal com a Shell para a construção de uma usina solar de 190 MW de capacidade. Então, a Exata, hoje, como consultoria, né, tem também participado de negócios bem interessantes e que mostram, acho que, um pouco a tendência do futuro desse mercado aqui no Brasil. Eu não vou poder deixar de mencionar, nem tinha comentado com você sobre esse tema, né, mas é fato que há uma quantidade grande no mercado hoje de comercializadoras, né? E eu sei que você estruturou um projeto nessa área há algum tempo atrás, até porque você, em função da matriz energética hídrica, você via que tinha até outras formas de você fazer avaliações que independesse das formas tradicionais com que as pessoas fazem avaliação se o mercado vai ter falta ou vai ter escassez, vai ter falta ou vai ter excesso de energia. Então, esse é o trabalho de arbitragem de uma comercializadora. Qual que era mesmo a tua ideia de fazer por trás dessa tecnologia diferente de fazer avaliações em relação ao que pode acontecer com a energia do ponto de vista de escassez
ou de excedente. Não, perfeito. Na verdade, hoje, primeiro que o sistema brasileiro é um pouco diferente dos sistemas estrangeiros, né, no que tange à comercialização de energia. A gente, ao invés de determinar um preço, né, de curto prazo da energia por meio de oferta e demanda, a gente faz isso através de um software, né, que chama Wave, Decomp e Descent, são 3. E esses softwares eles estão baseados muito na curva de oferta e demanda, mas tem uma simulação envolvida que é justamente na variável oferta, né, que é uma das mais importantes e depende das vazões dos rios, né? Então, a minha família, né, toda trabalha no setor elétrico, e o meu pai e minha irmã são acadêmicos, né, que estudam muito essa parte climática, de otimização, e eles tinham desenvolvido ali alguns mecanismos, né, para você tentar prever qual que seria a vazão, e aí com isso, na vazão dos rios, e aí consequentemente com essa informação, você consegue traçar uma estratégia, né, em termos de portfólio de energia e de risco. Bom, na comercializadora nossa, a gente utiliza várias fontes de informação, né, porque assim como no mercado de ações, né, por mais que você tenha eu diria, uma estratégia, você precisa saber o que o mercado está esperando, né? Então, é aquela velha história, às vezes uma ação, né, uma empresa tem um primeiro trimestre muito bom, mas a expectativa era melhor, a ação cai, né? Então, aqui no setor elétrico não é diferente, né? No setor de comercialização, a gente precisa saber o que todas as consultorias, né, e as informações que o mercado está avaliando, e aí a gente tem que apostar de acordo também com o que o mercado faz. Então, é um blend, né, da sua visão de o que vai acontecer, né, futuramente, com as expectativas do mercado, e você monta o seu portfólio. E no caso da Exata, a gente tem trabalhado muito com os geradores de energia, comprando energia dos geradores e tentando segurar um pouco, às vezes, uma expectativa de que o preço possa subir, mas a gente atua muito em parceria com a mesa da Prime, né? Uma mesa de quase que de equity, né? De compra e venda. Acho que mais relacionada ao mercado futuro, né? Então, bolsa de café, de carne, enfim, uma bolsa de commodities. E aí acaba que, como a gente depende das hídricas, a principal informação é a climática, né? Parece que com a agrícola, né? Quando você tem um período positivo, você tem mais produção e isso acaba influenciando o preço da commodity. E foi mais ou menos isso que a gente tentou desenvolver lá atrás. Olhando um pouquinho assim lateralmente para um outro tipo de energia gerada naturalmente pelos biocombustíveis, aqui no Brasil sempre foi a nossa orgulho, né, de ter começado o Proálcool há tanto tempo, ter dado certo e ter sido uma das referências também no mundo, né? E agora mais recentemente, de 2002, 2003 para cá, o biodiesel, e há toda a controvérsia em relação se você tem combustíveis aqui no Brasil que são efetivamente combustíveis que reduzem o efeito estufa, a geração de carbono, ou se ele acaba sendo equivalente em função da questão transporte, água e tudo que você precisa para fazer agricultura. Qual é a sua percepção? Não é nenhum estudo digamos, técnico, mas assim... Nada profundo, né? Nada profundo. Qual que é a tua percepção a respeito? Então, eu colocaria isso no âmbito, talvez, de substituição do combustível fóssil em si, né? A princípio, você tem uma cadeia, né? Você tem uma sustentabilidade em relação a esse combustível, né? Você produz e gera, enfim, e faz todo o processo de constituição desse combustível. E até no âmbito do que eu enxergo de futuro em relação ao transporte, né? A gente acredita muito que o transporte vai ser elétrico, né? A gente gostaria muito que essa matriz energética, né, de transporte fosse passada, né, para o nosso mundo elétrico. E aí, até adiantando um pouco esse tema, né, da elétrico, a minha visão em termos de transporte é que provavelmente os transportes municipais, né, que você tem pouco deslocamento, a gente certamente vai viver
com veículos elétricos, né? Então você vai se conectar direto da rede, absorver energia da rede, que é renovável, né? Já falei, a matriz elétrica do Brasil é renovável, e você vai se transportar nesse ambiente. Agora, o transporte de grandes distâncias, eu acho que sim, a gente vai depender desses combustíveis que, a princípio, né, se apresentam como renováveis. Então, no caso do pró-álcool, do biodiesel, e a gente tem o biogás também, né, que é algo que tem aparecido e tem crescido muito, né, em termos, por exemplo, eu sei de iniciativas que utilizam os aterros sanitários, que geram o biogás, né? Você tem a parte agrícola, inclusive a Exata tem 2 projetos de biogás dentro de uma granja de porcos. Você monta um biodigestor e queima o metano, né? Que é prejudicial, muito prejudicial também para a camada de ozônio, né? Então, eu acredito que o biogás, junto com o álcool, né, e o biodiesel, podem ser soluções para os transportes de grande distância, em substituição, acho que aos fósseis, né, que certamente são os que mais prejudicam o meio ambiente atualmente, tá? Então, eu diria que eles provavelmente vão competir ali com o biogás como uma alternativa limpa, e o biogás tem aparecido com um grande potencial aí dentro do Brasil, dado até ele também vem da biomassa, né? Você tem alguns projetos de linhaça que geram biogás, enfim, então a gente está cada vez mais tentando utilizar, né, os resíduos da indústria e resíduos comerciais para tentar gerar energia. Isso, além de sustentável, também gera a parte econômica também importante, né, do negócio, e aí acho que melhora a eficiência, né, de todos os processos. Fazendo um paralelo, assim, até para tentar comparar um pouco o que está acontecendo no resto do mundo e aquilo que está acontecendo no Brasil. O Brasil sempre tem uma certa proteção daquilo que já está estabelecido. Então, é um país que não tem toda essa proteção, talvez consiga fazer uma transição mais rápida para energia limpa do que propriamente quem já está, digamos assim, com todo esse legado, né? O hídrico, como você já citou, e todas as questões de riscos que envolvem isso. Quando houve o governo americano de 2008 para frente, 2009 para frente, até o recente governo Trump, houve uma evolução incrível em 2 áreas de energia. Primeiro, que eles conseguiram ser autossuficientes em petróleo, que ninguém podia imaginar. Segundo, que foi o período no qual se desenvolveu mais energias alternativas do que qualquer outra época, fazendo nascer no mercado americano o carro elétrico, naturalmente através da Tesla e outras iniciativas que agora passam a ter uma repercussão no mundo todo. E do outro lado, você tem uma China que não tem recursos naturais, não tem o petróleo, digamos assim, basicamente, e tem uma necessidade de expandir a sua malha de energia de uma maneira muito forte. E ela passa a adotar o carro elétrico, por exemplo, o ônibus elétrico, o transporte elétrico, a BYD, talvez até de uma maneira mais intensa do que propriamente o país como o Brasil. O Brasil ainda está muito ligado, né, em toda essa infraestrutura da indústria automobilística que se instalou aqui, baseado nos motores a combustão e tudo mais. Como é que você compara essas 3 posições? Porque, por exemplo, o mercado americano é economia livre, conseguiu fazer a coisa acontecer e está funcionando bem. A China tem sido bem competitiva nessa área. E o Brasil, você acha que vai deslanchar também nessas novas energias? É bem interessante que você colocou em paralelo, né, 2 visões bastante diferentes, né, um bem livre, o outro que é meio que conduzido de uma forma central, e o Brasil que eu diria que é um meio termo, né, e a gente não sabe muito bem como que é na verdade, né. Olha, o que eu sinto assim, Adolfo, nos últimos anos é que o empreendedorismo no Brasil tá se desenvolvendo mais, né? A gente vê muito mais unicórnios, muito mais empresas novas, e isso tem aparecido muito também no setor elétrico. Acho que o setor elétrico está vivendo uma revolução do ponto de vista de características de empresas, né? Então, o setor elétrico sempre foi muito tradicional, né, e de grandes empresas,
E hoje, talvez com a geração distribuída, com essa possibilidade de você desenvolver negócios, né, de eficiência energética, negócios relacionados, né, à infraestrutura de carros elétricos, a gente com certeza vai ver, né, empresas nascendo e alguns unicórnios nesse segmento também. Um pouco diferente dos Estados Unidos, porque, por exemplo, a gente nunca teve uma história de fabricante de automóvel, por exemplo, né? Lá você tem grandes fabricantes e apareceu a Tesla, né, como fabricante de elétrico. Eu não sei se a gente aqui consegue ter esse mesmo protagonismo, mas eu imagino que provavelmente modelos de negócios diferenciados a gente tem sim condição de fazer, e eu sinto que a iniciativa privada cada vez está mais independente da iniciativa pública, né? Antigamente eu via muito, eu preciso de uma regra, de um subsídio. Hoje não, as pessoas acho que estão tentando estruturar modelos de negócio de uma forma mais independente, e a minha grande preocupação é justamente o que você tocou, né? A regulação não atrapalhar a evolução, né, desses modelos mais inovadores e diferenciados, mas ao mesmo tempo eu acho que a tecnologia ela tem chegado tão rápido, tão forte, que as regras não conseguem acompanhar, né? Então, o caso, por exemplo, do Uber, né, no estado de São Paulo, começou a operar sem uma legislação específica. A própria geração distribuída, né, a gente teve um crescimento muito além, né, do que estava sendo previsto, isso se tornou uma preocupação, e aí veio, né, uma proposta um pouco, eu diria, não adequada, né, porque o mercado precisava, e o mercado se posicionou e se movimentou, e hoje, até recentemente, a gente teve, né, um acordo entre todas as associações e tal, para um projeto de lei específico para a geração distribuída. Então, eu vejo que a sociedade, por conta da tecnologia também, tem se mobilizado mais com o objetivo de realmente buscar coisas que sejam boas para a sociedade, tá? Então, eu tenho certeza que o Brasil, sim, né, vai ter empresas e serviços, que é onde a gente acaba se destacando, né, diferenciados, que provavelmente vão trazer um certo protagonismo aqui para a gente. E tem aquele outro lado que você sabe do Brasil, né? A gente naturalmente tem potencial, né? Então, a potencial solar é muito grande, o potencial eólico é muito grande. Então, não tem como, a gente é obrigado a explorar isso, né? E outras empresas, outros grupos internacionais vêm, né, até o Brasil para tentar desenvolver esse tipo de fonte, esse tipo de negócio, né? E o Brasil, acho que futuramente, se a gente tiver uma evolução do armazenamento dessas tecnologias, né, de hidrogênio verde, ou se falar de amônia, pode ser que a gente se torne um grande exportador de energia para o mundo, assim como a gente já tem destaque no setor agrícola. Interessante. Comentando um pouquinho sobre, até fizemos aqui uma entrevista há algum tempo atrás, sobre uma empresa que nasceu no Paraná que tinha uma proposta de buggy elétrico. Foi inteligente, até porque falou assim, vamos fazer uma coisa voltada para um outro tipo de aplicação, né? Não é para você trocar teu carro, porque o carro ainda custa muito caro, R$100 e poucos mil. Então, ele criou uma espécie de sistema de franquias, em que, uma vez que o bug elétrico está disponível, ele vai estar lá para você poder utilizar, seja lá onde for você estiver, numa praia, numa local de veraneio, para você aproveitar daquele veículo. E o interessante é que todos os itens que fazem parte daquele veículo são nacionais. E, diferentemente do veículo tradicional a combustão, nós somos obrigados a fazer a nacionalização de peças e componentes e tudo que você pode imaginar, porque sempre te pautou aqui a indústria nacional para você falar assim, tem que ter conteúdo nacional. O conteúdo nacional vem às custas de um custo muito maior para o consumidor, naturalmente. Sim, sim. É a história do carro, né? Você tem montadoras, tem uma, e até trazendo para o meu modelo, né? Desculpa de interromper, a gente tem claro. a eólica. A eólica a gente teve uma evolução da indústria de paz aqui no Brasil, de torres e tal. Agora, a solar não. A solar não tem como você fazer, né? Você precisa de uma indústria de porte gigantesco, né? Então, a grande parte da produção, né, de solar é chinesa. E aí até tentaram, o BNDES colocou regras e tal, mas que não funcionaram, né? Porque você acabava trazendo montadoras, né, de energia solar aqui para o Brasil,
a tecnologia evolui de uma forma muito rápida, e aí o Brasil não tinha capacidade de fabricar, né, a necessidade que se tinha, e em pouco tempo essas montadoras, né, de placas solares acabaram ficando com a tecnologia um pouco obsoleta. Então, acho que tem coisas que a gente não vai conseguir, sabe, trazer para o Brasil, e aí eu acho que o que vale é muita gente entender qual que é o nosso... o que a gente tem, né, de realmente positivo aqui, que a gente pode sim exportar, né? E se você for ver os Estados Unidos, hoje as empresas mais valiosas são feitas de softwares, né? Então, não necessariamente você precisa ter a indústria, né, dentro do país, né? Então, acho que talvez o Brasil deveria olhar qual que é a sua competência, né, para poder tentar exportar e se tornar um player mundial importante. E a gente vê, de alguma forma, alguns modelos de negócio que são diferentes e que estão sendo exportados para outros países, né, no momento. Uma das vertentes que a gente examina dentro da economia criativa, você sabe, nós temos um instituto que foi criado em 2006, né? E essa questão de levar criatividade e inovação para empresas era mais no intuito de você falar assim, vamos pensar um pouco fora da caixa, porque nem sempre a tecnologia é que puxa o restante. Às vezes é o modelo de negócio, às vezes é a forma de você abordar, às vezes é a forma de você compor. Então, quando você pega os veículos elétricos, por exemplo, aqui no Brasil, não tem muito por que ficar muito mais caro, porque nós temos a fábrica de motores aqui que é internacional, é mundial, né? Que está na China, inclusive, produz na China há muito tempo. A WEG é uma empresa extremamente competente em todos os sentidos. Então, motor elétrico, que geralmente num carro pode usar 2 a 4 motores, né? E todo o restante que já está aqui há muito tempo, fala assim, gente, tem que ficar mais barato, não pode ficar mais caro, né? Então, esses são alguns pontos que chamam a atenção, né, do modelo de substituição a importações, porque a gente fica um pouco vinculado a esse modelo para sempre. Tanto é que este governo atual resolveu até extinguir o MDIC, né, que determinava as regras de como você devia se comportar em relação aos produtos que vêm para cá. Muitas vezes, na área de veículo, vinha coisas muito antigas, porque os ferramentais antigos eram destinados para o Brasil. Isso foi dito pela Renault, né? Dizendo assim, a gente tem que mandar para lá, porque vocês querem tudo sendo feito no Brasil. Por outro lado, quando você tem a competência nacional, e nem sempre você tem, eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante. Como é que a gente determina na parte de eólica, por exemplo? Nós exportamos pás, né, que vocês disse agora há pouco. Certamente a parte de motores não deve ser uma coisa muito difícil de entender. Nós temos uma empresa que aqui no Brasil é especialista em turbinas, né? Acho que isso está muito presente também na indústria na aeronáutica brasileira. Nós temos uma das empresas que faz toda a manutenção de turbinas do mundo todo, pertencente à GE, que fica aqui em Teresópolis, né? Que é a Selma. Fala, gente, nós temos muita competência na área de aviação, então isso tem uma relação, né? Então é interessante o que você comentou. Quais são os desafios que você vê, pegando a fotografia atual da matriz energética brasileira e dizendo o seguinte, tem muita coisa dependente da hidráulica, né, da hídrica, e qual seria, na tua visão, uma evolução que pudesse dar um pouco mais de equilíbrio para isso daqui a 10 anos, por exemplo? E as competências acho que estão aqui, né? Não sei do ponto de vista prático, mas qual seria a sua visão dessa evolução no tempo? O setor elétrico, Adolfo, não tem jeito, né? Você não tem como importar energia de outros países. A gente até tem linhas, né, com o Uruguai, a Argentina, mas eles não têm uma produção que é adequada, né, para o Brasil. Pelo contrário, né? A gente tem um setor elétrico muito, muito maior, né? Então, assim, não tem jeito, a solução tem que vir interna, né? E eu acho que o desafio hoje do setor elétrico é que, a princípio, a gente já explorou, né, todos os potenciais hídricos e acaba que os que existem ainda estão lá na Amazônia, que tem grandes desafios ambientais, e mesmo quando conseguem, né, ser construídos, a gente já não tem aquela vantagem do reservatório, né, que é o armazenamento de energia. E uma coisa que eu acho que também vai ser um desafio é que, com a transição energética,
o consumo de energia também vai crescer muito rápido, né? E como você já não tem mais a hídrica, né, como o principal alavanca, né, de crescimento, acho que certamente a eólica e a solar vão ser as fontes principais. E aí, do ponto de vista técnico, né, nem todos entendem, né, a hídrica, a térmica, você consegue controlar a geração, porque você gera e consome ao mesmo tempo, né? E essas tecnologias eólica e solar, a gente chama de fontes intermitentes, que você não consegue controlar. Então, um desafio que provavelmente a gente vai ter é como que a gente vai compor a nossa matriz de forma que a gente tenha segurança para atender a carga, né, no momento adequado. E aí, na minha visão, acho que o armazenamento vai ter um papel assim, fundamental no nosso segmento, né? A gente tem ido para um caminho, né, de fazer usinas térmicas a gás, porque a princípio precisa, né, para ter esse controle e segurança de abastecimento. Mas num mundo em que você provavelmente vai ter um crescimento da solar, eu não vejo mais nenhuma outra fonte assim, com potencial de gerar tanta energia, a gente vai precisar, junto da solar, o armazenamento, para que a gente tenha controle, né, da geração e consiga atender a carga adequadamente. E até mesmo a gente tem outros desafios de modelos de negócio, né? Não sei se você soube recentemente, a Samsung com uma outra empresa firmaram uma parceria para a casa que a gente chama de zero energy, né? Energia zero. Então, você com energia solar, um inversor e uma bateria, você, a princípio não precisaria mais da rede elétrica, né? Você seria independente da energia. Então, eu vejo alguns modelos de negócio como a distribuição de energia sendo desafiado de qual vai ser o seu papel no futuro. Tá? Então, em resumo, né, de tudo isso que eu falei, acho que a expansão é um desafio e como que a gente vai manter a segurança energética. O novo papel da distribuidora de energia também vai ser muito importante, né, no futuro. E como que vai ser o relacionamento de nós, né, pessoas físicas, com a energia. Hoje, a gente simplesmente paga, né, a conta, apesar de ter uma importância grande no nosso bolso. A gente chegou à conclusão, depois de muito tempo, que não tinha o que fazer, né? Você ligava lá, não conseguia renegociar, não conseguia fazer nada. Né? E diminuir o consumo é muito difícil, porque você diminui o seu conforto. Mas à medida que você vai ter um carro elétrico, cada vez mais você vai precisar de energia. Com o aquecimento global, você vai usar mais ar-condicionado, a energia vai fazer parte importante do seu orçamento. Então, vai ser um tema que a gente vai ter que conhecer mais profundamente. Então, eu fico muito feliz de estar nesse setor, nesse momento, porque certamente novos negócios e coisas diferentes certamente vão aparecer para a gente trabalhar. E muito possivelmente a própria configuração desse segmento aqui no Brasil, que tem uma característica bem diferente do que tem lá fora, pelo que você já explicou, como é que funciona a questão da demanda, como é que você tem a contratação prévia, como é que funcionam os leilões e tudo. Mas, olhando do ponto de vista prático, uma das questões que eu imagino que seja realmente importante aqui no Brasil, e você citou várias vezes a geração distribuída, né, que foi criada há mais ou menos possivelmente mais de 10 anos atrás, né? Teve algumas evoluções e que propunha que você fizesse a instalação de painéis solares, ou enfim, outras formas de energia, como também outras que você já citou, e que você fizesse, quando você consumisse a energia, você pudesse consumir daquilo que está na rede. Então, quando você gerasse, no caso da fotovoltaica, você gera muito durante o dia, você não consome durante o dia, consome à noite. Então, você coloca na rede, depois volta para você consumir à noite. E o modelo que foi criado no mercado americano, particularmente, de maneira assim muito consistente, né? Ela fala assim, bom, você já tem a tua conta de energia que você paga para a concessionária X, você continua tendo. Vou botar o painel aqui na tua casa, vou colocar um acumulador aqui, baterias para você armazenar, e quando você armazenar, você usa a hora que você quiser. Isso depende do tamanho, sei lá, da capacidade, você pode armazenar por um período até mais longo. Não acho que seja muito grande, tá? Então, essa independência daria uma dinâmica muito grande. Agora, o que está impedindo, Bernardo, que isso seja feito no Brasil? Por que nós temos que fazer o modelo que você joga na rede para depois voltar à noite?
Não dá para fazer diferente? Não dá para você acumular? Na realidade, Adolfo, já dá para você acumular, mas o modelo da forma como é hoje, né, da geração distribuída, que você troca energia com a rede, né, em alguns momentos você injeta e em alguns momentos você consome, né, e a gente chama de compensação. Então, você tem crédito Uhum. e aí você compensa esse crédito. E Uhum. hoje, a distribuidora de energia, ela faz esse serviço sem custo, né, a princípio. É como se você injetasse para ela, ela não te paga nada, mas quando você usa a rede, é como se você devolvesse. Então, a distribuidora, ela funciona como se fosse uma bateria virtual, né? Então, se você não olhasse, né, o que ela realmente faz, né? A energia entra e vai para o seu vizinho, né? Sim. Mas se você esquecer, né, como isso funciona, é como se você estivesse armazenando energia na distribuidora e depois consumindo durante a noite. E aí, quando isso não tem custo, você não tem incentivo, né, para colocar uma bateria na sua casa, né? E essa Uhum. regra vai mudar, né? Uhum. A gente está num momento de projeto de lei em que existe uma proposta de uma parcela, né, da nossa conta ser cobrada na compensação, ou seja, a distribuidora vai começar a cobrar por esse serviço, tá, de troca de energia. E aí, com isso, você vai começar, eventualmente, a viabilizar, né, dependendo do custo da bateria, né, do banco de baterias que você coloca na sua casa, aí sim você pode começar a ser independente, porque aí você vai pensar, bom, a distribuidora está cobrando isso, se eu investir no banco de baterias aqui, o custo vai ficar menor, eu vou ficar mais independente, inclusive. E a bateria te dá uma outra vantagem, né, que é a confiabilidade. Se a energia para, né, se tem uma falha, você continua com a sua casa ligada, operando. Então, acho que com essa mudança da regulação e com a redução do custo da bateria, que é outra coisa também que está reduzindo de uma forma bem forte, né, assim como a Solar experimentou, né, aquela linha de redução rápida, a bateria também está. Então, em algum momento, o consumidor vai olhar, né, vai estudar e vai dizer, poxa, acho que eu vou colocar uma bateria aqui que está me custando o serviço da distribuidora e eu quero ter esse conforto, né, de não ter falta quando falha, eu continuo operando. E até mesmo se houver, né, um racionamento e cortes, né, seletivos, acho que provavelmente as pessoas vão comprar bateria com mais frequência, né? Porque não vão conseguir ficar 2 horas, 3 horas sem energia, sem poder colocar um vídeo para o filho, né? Sem Sim. poder usar a internet, porque o Wi-Fi não vai funcionar, enfim. Então, a venda de no-breaks e até mesmo de bancos acho que deve explodir num cenário desse. Então, a É, bateria é algo que, além da questão do custo, também tem um conforto a ser analisado e tenho certeza que vai crescer no Brasil e provavelmente nos próximos anos. bom, nós estamos aí verificando que tem uma série de desafios aí pela frente, particularmente quando envolve regulação também de mercado. E queria explorar com você um outro ponto que causa uma certa preocupação, né? Porque nós temos aí o advento das criptomoedas, né? E o Bitcoin, particularmente, e o sistema de mineração que foi criado, todo mundo sabe que acaba consumindo energia. Então, a mineração de criptomoedas depende de muitas pessoas atuando para poder minerar, né, as criptomoedas e automaticamente isso consome energia. Aparentemente, esse consumo de energia não é pequeno, né? E eu sei que você já está estudando esse assunto do ponto de vista prático. Em algum momento você vai estar tendo alguma solução que permite você fazer, bom, já que a gente tem que fazer a mineração, já que tem que consumir energia, que seja a energia mais barata possível e que não seja energia fóssil. Isso está acontecendo fora do Brasil? Pode acontecer aqui no Brasil? Como é que você vê, Bernardo? Olha, para quem não acompanha, né, esse mundo de criptomoeda, esse ano muitos temas, né, foram abordados nesse segmento. A energia, né, para mineração. E até vou tentar ser um pouco mais didático aqui, né? Sim, pois Pessoal, não. minerar, como assim minerar, né? O que é isso? Então, Sim, na verdade, a mineração é uma rede, né, de computadores que, de forma independente, seguram, né, fazem o serviço de transação da moeda, né? Então, se eu passar um Bitcoin para o Belito, uma série de computadores vão rodar
né, um software bem complexo, e vão validar essa minha operação com ele. Então, a gente chama de uma operação descentralizada. E a forma como isso foi montado, a gente chama de Proof of Work, né? Então, ou seja, vários computadores competindo, né, pelo mesmo trabalho, e aí você tem um dispêndio, né, de energia muito grande, e a China era um dos países com a maior quantidade de mineradores e de mineração no mundo, tá? E a China, todo mundo sabe, a matriz energética é muito baseada no carvão, né, que é um dos combustíveis mais poluentes, né, do mundo. Então, o Elon Musk, né, voltando ao Elon, né, que é enfim, um cara excepcional, né, ele tinha liberado para o pessoal comprar carros da Tesla com Bitcoin, e aí com essa preocupação, né, sustentável, e ele observou, né, poxa, é um contrassenso, eu estou aqui incentivando a criptomoeda, que é um negócio diferenciado, né, que traz independência do mundo como ele foi estruturado, mas que ele depende de uma energia suja, né, para funcionar. Então, poxa, eu estou aqui vendendo um carro elétrico, que a princípio, né, a gente está contribuindo para a sustentabilidade, mas no final ele foi comprado por uma moeda que tem na sua carga uma energia muito suja. Isso foi o discurso dele, né? Alguns foram até contra, disseram que não é bem assim, mas o fato é que a China era a principal fornecedora e, Adolfo, lá na China as mineradoras buscavam energia hídrica para gerar, porque era a energia mais barata. Então tinham operações que se movimentavam ao longo da China buscando a energia mais barata, e normalmente nos momentos de cheia, que uma região tinha uma energia mais barata, eles iam para essa região e utilizavam lá. Então, até a justificativa, né, de algumas pessoas que foram contra o Elon Musk disseram, não é bem assim, apesar da matriz energética da China ser assim, os mineradores buscam as energias mais baratas, e Sim, lá, porque em ele tem que alguns pagar. momentos, a hídrica era mais barata. Mas, enfim, o fato é que a China proibiu a mineração, né, também resumindo, proibiu a mineração dentro do país, porque ela estava com metas muito ambiciosas, né, de descarbonização, né, da matriz dela, e a mineração atrapalhava, porque era um consumo muito grande, né, de energia. Então ela começou a querer proibir a mineração dentro do país com o objetivo de ajudar ela a atingir lá as metas que ela tinha se comprometido. E acho que para o Brasil isso é uma oportunidade, né? Se a gente conseguisse trazer essa mineração para cá, né? E como a gente tem essa fonte, né? Esse potencial solarimétrico tão grande, por que não trazer os mineradores, né? E consumirem energia solar com o objetivo de ter uma energia barata e sustentável para atender esse mercado? Eu sou entusiasta, eu acho bem interessante esse mundo das criptomoedas e, enfim, esse tema da energia, se ela é suja, se ela é limpa, está sendo também bem importante para o segmento e está fazendo a moeda oscilar muito, né, em função disso. Bernardo, maravilhoso. Nós estamos praticamente chegando ao final da nossa entrevista. Acho que conseguimos reunir aqui com você um leque de informações assim enorme, né? Você abordou de A a Z tudo que se refere à energia aqui. Te agradeço. Quero deixar para você aqui o nosso programa totalmente à disposição, caso você tenha qualquer coisa para trazer para nós aqui em termos de novidades, que você sempre tem novos desenvolvimentos. E deixo para você aqui a sua mensagem final para os nossos internautas, e talvez assim fazendo alguma consideração que você julga pertinente em relação à questão do... Acho que seria bom até explorar, se você puder, por favor, qual que é a forma da gente melhorar a nossa eficiência no geral. A energia é um dos maiores custos que você tem no país, né? E ela está em todos os lugares, ela está na produção, está nas casas, está no consumo. Aparentemente, eu não tenho esses dados, mas a energia no Brasil não é a mais barata que tem no mundo, talvez seja uma das mais caras. E talvez não seja só pelos impostos. Então, comentário final seu a respeito disso
Tá bom, pode deixar. Eu vou tentar ser breve e principalmente chamar, né, os jovens, os empreendedores, né, que estão ouvindo. Eu diria o seguinte: o setor elétrico há mais de 100 anos ele revolucionou, né, o mundo e meio que estagnou do ponto de vista de tecnologia. E hoje a gente está vendo uma evolução nesse segmento, né, com essa capacidade da pessoa gerar sua própria energia. Né, isso é um diferencial que realmente revoluciona. O carro elétrico, né, a transição energética da matriz fóssil e para elétrico. Então, acho que a gente vai precisar, no nosso setor, de muitas pessoas novas, né, e tenho certeza que esse segmento vai trazer muita oportunidade de novos negócios. E eu acho que, Adolfo, esse é o caminho para a gente ser mais eficiente. Né? Se a gente tiver pessoas que tragam inovação, formas diferentes da gente fazer, que consigam incentivar, né, a utilização de fontes mais limpas e mais eficientes, a gente consegue sim transformar o nosso segmento e ter uma energia mais barata. Né? O fato é que o Brasil tem um potencial, né, como sempre, enorme, e acho que depende de nós saber explorar da melhor forma possível. E aí eu chamo, né, os jovens, os estudantes, os empreendedores, para olhar com carinho o setor elétrico. Eu tenho certeza que vem trazer bastantes oportunidades aí para o futuro. E é isso, muito obrigado, um prazer estar aqui, foi uma conversa bem interessante, gostei bastante. Nós adoramos aqui. Muito obrigado, então, Bernardo, e até a próxima. Um grande abraço. Grande abraço, tchau, tchau.